Oi, pessoal! Hoje eu vou fazer pão caseiro. Então, vamos iniciar. Vamos pegar uma bacia e colocar 100 ml de água morna, 2 colheres de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de farinha de trigo, sem fermento, tá, gente? Essa é farinha de trigo normal, sem fermento. Mexa bem para diluir a farinha. Agora, eu vou adicionar o fermento biológico seco. Esse aqui, ó, a gente encontra nos supermercados, padaria. Ele é seco, então a gente precisa fazer essa misturinha para ativar o fermento. Ele vai hidratar aqui nessa misturinha da água com a farinha. Água morninha, tá? Não pode estar muito quente, senão vai matar seu fermento. Mistura bem e vamos deixar descansar aqui por meia hora, coberto com um paninho de prato. Vou deixar esse fermento descansar por meia hora. Passou meia hora, agora a gente vai fazer a massa do pão. Então, agora eu peguei uma tigela grande. Poderia já ter feito o fermento nessa tigela maior, tá? É que eu tava usando ela pra outra coisa. Então, agora eu vou passar esse fermento pra essa tigela maior. Ó como fermentou, tá vendo? Vou passar o fermento pra cá. Agora eu vou adicionar os ingredientes. Sigam a sequência que eu vou colocar aqui, que eu vou usar, tá? Aqui eu tenho 150 ml de leite morninho e 150 ml de água morna. Morninha assim, bem quase fria mesmo. Bem morninha, não pode estar muito quente não, senão estraga a massa. Aqui eu vou colocar duas colheres de sopa de açúcar. Eu tô usando açúcar cristal, mas tanto faz. Pode ser açúcar cristal, açúcar refinado, pode ser qualquer outro tipo de açúcar. Menos adoçante, tá? Nessa receita não dá certo adoçante. Aqui eu tô colocando 1 colher de sobremesa de sal. E vou colocar 3 ovos em temperatura ambiente, tá? Então, se tava na geladeira o ovo, tira algumas horas antes de começar a preparar a receita. Quebra um ovo de cada vez e vai colocando nessa mistura pra gente não ter nenhuma surpresa nos ovos. Vai colocando um de cada vez. De preferência, ovo caipira, né? Aqui hoje eu não tô usando ovo caipira, é o ovo do supermercado mesmo. Então, eu vou colocar um de cada vez. Vou mexer bem essa misturinha agora, quebrar as gemas, misturar bem. Perceba que eu deixei o óleo por último, né? Então, sempre coloque o óleo por último. Eu não sei explicar por quê, mas é essa sequência que dá certo. Então, ó, 150 ml de óleo de soja, pode ser óleo de girassol também. Dá uma organizada aqui. Agora, a gente vai misturar bem essa misturinha aqui, para não ficar nenhum gruminho de gema aqui no meio. E a gente vai começar a adicionar a farinha. A farinha de trigo é assim, eu tenho 1 kg de farinha de trigo aqui, tá? Mas eu vou usar uma média de 700 a 800 gramas de farinha de trigo. Então, eu vou colocando aos poucos.
Então, primeiro eu vou colocar umas 250 gramas. Vou mexer com a colher. Quando já tiver difícil, tiver pesado de mexer com a colher, aí eu vou adicionando aos pouquinhos com a mão até chegar no ponto que eu quero. Então, ó, vou mexendo com a colher primeiro. Bom, tem gente que já coloca a mão aqui, já vai mexendo com a mão mesmo, né? Mas pra ficar bonitinho aqui no vídeo, a gente vai fazer... Vamos fazer com a colher, né? Pra ficar mais bonitinho, tudo limpinho. Depois eu coloco a mão na massa. Então, eu vou mexendo, mexendo, mexendo pra diluir bem os gruminhos de farinha. Gente, a massa, ela gosta de ser mexida. Quanto mais mexer, melhor. Massa do pão, né? Massa do pão, ela gosta de ser mexida. Quanto mais você mexer, mais você vai incorporar ar nessa massa. Então, não tenha preguiça de tá mexendo, tá misturando, tá tirando os gruminhos de farinha. Mais um pouquinho, cerca de 1 xícara de farinha. E vou mexendo, até que essa massa vai ficar pesada para eu mexer com a colher. Já tá ficando pesada, tá vendo? Já tá ficando uma massa pesada para mexer com a colher. Então, agora, eu vou colocar a mão na massa. Então, o que que eu vou fazer? Primeiro, eu vou limpar essa colher, porque a gente não pode desperdiçar nada. Então, vou jogar um pouquinho de farinha aqui nessa colher, para eu limpar ela sem... né? Para não desperdiçar massa, vamos tirar essa massa que tá na colher. Gente, essa massa que tá na colher é uma fatia de pão. Então... beleza. Agora, eu vou trabalhar a minha massa com a mão direita e vou pegar a farinha com a mão esquerda, tá? Porque eu sou destra, então eu vou trabalhar com a mão direita. Eu vou sujar só a mão direita. A mão esquerda vai ficar livre para eu tá pegando o pacote de farinha. E tá pegando na tigela, né? Então, eu vou assim, ó, vou incorporando a farinha a essa massa, ó. Vou jogando a farinha na massa. Aonde tá amarelinho, que eu vejo que não tem farinha, eu vou jogando farinha nessa massa. E vou dando uma apertadinha na massa. E eu vou fazer isso até essa massa parar de grudar na minha mão. Ou quase parar de grudar na minha mão. Ó, tá vendo? Tô dando uns beliscõezinhos nela. E nisso a massa vai incorporando, a farinha vai incorporando. E aí, ela vai parar de grudar tanto na minha mão. Quando eu perceber que ela já tá parando de grudar na mão, já tá pesada para apertar com os dedos, aí eu vou jogar na mesa e vou sovar. Jogar é modo de dizer, né, gente? Vou colocar na mesa e vou sovar. Ó, ela já tá ficando pesada para apertar com os dedos. Então, eu já tenho que colocar uma força maior. Eu acredito que aqui eu já coloquei umas 600 gramas de farinha. Ainda tá grudando. Então, vou colocar mais um pouquinho de farinha. Vou passar ela pra mesa já. Ó, vou colocar a farinha na minha mão pra dar uma limpada. Opa, voltei aqui que desligou a câmera, voltei liguei novamente. Então, aqui, ó, tô sovando ela. Agora, eu vou colocar ela na mesa. Percebam que agora a gente vai colocar a farinha de pouquinho em pouquinho. Aqui, ó, vou passar a farinha na mesa agora, pra ela não grudar na mesa, onde eu vou sovar essa massa.
Então, vamos sovar. Vamos dar uma surra nela agora. Aperta com força. Vai girando. Tem que apertar todos os lados. E vamos adicionando ar e farinha. Bem pouquinha farinha. Assim, ó, pega na mão e vamos polvilhando. Ó, onde eu tô aqui, tá vendo? Acho que resta umas 200 gramas. Mas ainda vou usar um pouco, acredito que mais umas 100 gramas de farinha aqui. Não dá pra falar a quantidade exata de farinha que vai, porque vai variar muito conforme o clima, conforme o tamanho do ovo, conforme até a farinha, né? Porque de uma farinha para outra, algumas são mais secas. Dependendo da época do ano, a farinha pode estar mais seca ou mais úmida. Então, se ela estiver mais úmida, a gente acaba tendo que colocar mais farinha, né? Porque já tem os líquidos e a farinha tá úmida, então a gente tem que adicionar mais farinha. Se ela tá mais seca, a gente precisa colocar mais líquido, né? Vai gastar menos farinha. Então, por isso que não dá pra falar. Quando é massa de pão, massa assim de qualquer tipo de massa, né? Não dá pra falar a quantidade exata. Tem que ser no ponto mesmo. Eu faço pão de um jeito, a minha mãe faz pão de outro jeito. Os nossos pães ficam muito parecidos, mas eu faço de um jeito e ela faz de outro. E é isso, gente, tem que sovar agora. Sovar, sovar, sovar. Até você perceber que ela não tá mais pedindo farinha. Ela não tá mais grudando na mão, não tá mais pedindo farinha. Pedir farinha é assim, ó, tá vendo que eu tô sovando e vai ficando farinha na mesa? Ela não gruda tudo a farinha na massa? Então, isso é sobrar farinha. Quando chega nesse ponto, ela tem que estar uma massa fofa ainda, que eu enfio o dedo nela e ela volta. Não pode estar uma massa muito dura. Se tiver dura, ela vai ter dificuldade para crescer. Eu vou mostrar para vocês agora o que eu tô falando. Que, ó, quando eu colocar o dedo nela, ela tem que subir de volta, tá vendo? Tá fofa. Ela vai, meu dedo foi, mas ela volta. Se for e ficar, quer dizer que colocou muita farinha. Então, por isso que tem que colocar no dedinho. Aliás, tem que colocar o dedinho, tem que colocar a farinha aos poucos e vai testando. Se passar do ponto, aí fica difícil consertar. Coloquei um pouquinho de farinha aqui na tigela. Agora, a gente vai colocar aqui de volta. Vou cobrir com o pano e vou deixar descansar, deixar essa massa aqui descansar, crescer por meia hora. Meia hora no verão, no inverno vai demorar um pouquinho mais. Então, voltei aqui, agora a gente vai enrolar a massa. Vamos enrolar os pãezinhos. Eu vou fazer aqui pra vocês sem cilindro, tá? Porque eu sei que a maioria das pessoas não tem cilindro em casa. Eu tenho, uma outra vez eu mostro pra vocês como que eu uso meu cilindro. Cilindro é aquele rolo que a gente usa. Eu tenho tanto o rolo de madeira quanto o cilindro. Mas hoje eu vou enrolar a massa na mão pra vocês verem que dá pra fazer tranquilo também. Vocês podem pegar aqui já e fazer as bolinhas e colocar na assadeira para fazer pãezinhos. Mas se vocês querem fazer pães grandes, também dá. Nesse caso, eu vou usar a assadeira, tá? Eu vou enrolar eles e colocar em assadeira. Essas assadeiras, elas são bem baratinhas. Eu paguei R$16 na assadeira número 2, tá? Tem a número 2, a número 3. Eu paguei R$16 na número 2. Então, eu vou cortar essa massa em 3. Tá vendo que ela ainda tá meio molinha? Ela ainda tá molinha, ela tá um pouquinho grudenta, mas é assim mesmo que eu quero a massa.
tá? Não quero aquela massa muito dura. A gente ainda vai colocar farinha nessa massa, então não pode deixar ela muito dura, tá? Vamos aqui selar ela com farinha para não ressecar. Ver a proporção certinha para ficar 3 pães do mesmo tamanho. Essa receita, ela dá 3 pães para a forma número 2. Se for para forma número 3, ela rende 2 pães. E se você for fazer recheado, essa receita também serve para fazer pão recheado, tá, gente? É só abrir e rechear. Aí, vocês têm que usar a forma número 3, que é um pouco maior. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu sovei, né? Vocês viram que eu dei mais uma sovada. Agora, eu vou fazer um rolinho com ela. Um rolinho sovando, um rolinho proporcional. Agora, eu vou amassar ela. Vou dar uma amassada nela, eu vou dar uma esticada nela, ó. Vai puxando, vai amassando, pra ela ficar proporcional. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou enrolar. Ó, vou enrolar, venho devagarinho, enrolo e desenrolo, enrolo e desenrolo. Tá vendo? Ela faz o efeito como se fosse o cilindro. Vai ficando uma tira. Começou a grudar? Joga um pouquinho de farinha e vamos de novo enrolar. Enrola e desenrola, enrola e desenrola, vai e volta, e ela vai formando o pãozinho, tá vendo? Pronto, pãozinho caseiro, parece que foi cilindrado, né? Muita gente acha que o que faz a massa ficar macia, faz a massa crescer, é abrindo o cilindro. Não é, gente. O que faz a massa crescer, ficar bonita e macia, primeiro são os ingredientes, e depois é sovar bastante a massa. Então, vamos lá pro segundo. Vou fazer o rolinho, dei uma sovada, vou fazer o rolinho. Essa massa tá muito grande, eu vou tirar um pouquinho pra pôr na outra. Então, vamos fazer aquele rolinho. Começou a grudar, coloca a farinha. Vamos fazer o rolinho. Agora, eu vou amassar, ó, a massa com a palma da mão e vou dando uma esticada na massa, alongando ela. Ó, dou uma alongada nela. Amassa e puxa, dá uma alongada. Tá aqui no mesmo trabalho que a gente faria com o cilindro, ou fazendo com a mão. Agora, eu já vou enrolar, ó. Então, eu vou enrolar, ó, vai e volta, ele começa a formar os rolinhos. Joga a farinha, se começar a grudar na mão, vai fazendo o rolinho, ele vai ficando lisinho, ó. Vai e volta e vai alisando a massa. Aí, ó, prontinho, ficou o pãozinho enroladinho. Agora, eu tenho mais um para enrolar aqui, mas agora eu já vou deixar esse aqui descansando, vou cobrir ele, deixar descansar por 2 horas, para ele crescer. Aí que eu vou levar pro forno, tá? Deixa num lugar onde não toma vento. Se tiver frio, você pode colocar uma mantinha por cima, uma toalha para ajudar a aquecer um pouco mais. Ó, agora já se passaram 2 horas. Se passaram 2 horas. Se tiver frio, vocês podem deixar um pouco mais. Pra mim aqui já tá bom. Já se passaram as 2 horas, agora eu vou levar pro forno. O forno tá pré-aquecido, 180 graus, que é uma temperatura baixa. Não é a mais baixa, mas é bem baixa. Então, deixei pré-aquecendo aqui por uns 15 minutos. Agora, eu vou colocar no forno, manter nessa temperatura. E ele vai até chegar no ponto que eu quero. Então, aqui, ó, já tirei. Ele ficou 25 minutos no forno. Aliás, ele ficou meia hora no forno. Ficou meia hora no forno. Esse daqui, ó, que tá na assadeirinha preta, eu tinha que ter tirado com 25 minutos pra ele ficar do jeito que eu queria. Então, ele passou um pouquinho, passou 5 minutos. Por quê? Porque ele tá mais baixo, né? Ele ficou mais esparramado, ele ficou mais baixo, então ele assou mais rápido.
Então, deixei amornar um pouco, agora eu vou desenformar pra vocês, tá? Assim, ó, eu não coloquei nada na assadeira, só polvilhei farinha no fundo. Então, passa a faca na lateral dele, né, que ele vai desgrudando facinho. E tem que desenformar morno, tá? Senão, depois fica difícil. Então, vou cortar, ó, tá bem fofinho. Ah, cheirinho de pão caseiro, quentinho. Tá faltando a manteiga aqui. Já já vou pegar a manteiga pra experimentar esse pão. Ficou perfeito, do jeito que eu queria. Fofinho. Até a próxima receita. Beijos. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal para receber as novas receitas, as novas notificações, tudo que acontecer aqui no canal. Então, lembra de clicar aí no botãozinho abaixo em inscrever-se e deixa um joinha para mim. Por favor, que isso ajuda bastante o canal. Então, beijo, até a próxima.